Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje estudaremos sobre a vida do profeta Jeremias. E você acredita que tem uma tradição dizendo que Jeremias ressuscitaria dos mortos? Lá no final do vídeo abordaremos como foi a morte do profeta Jeremias e também sobre essa tradição. Então, assista até o fim, ok? Jeremias foi o principal profeta durante o período do declínio e da queda de Judá nos séculos 7 e 6 a.C. Sabe-se mais a respeito da vida pessoal de Jeremias do que de qualquer outro profeta do Antigo Testamento, porque os dois livros que escreveu, livro de Jeremias e de Lamentações, além de eles serem proféticos, são também autobiográficos. Nesses livros se revela o perfil de um homem de caráter extremamente firme, mas de coração muito terno. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias tinha uma personalidade complexa, expressou protesto, mas também agonias. Baruque, o seu escriba, registrou as batalhas espirituais de Jeremias. A vida do profeta Jeremias. Jeremias nasceu de uma família de sacerdotes. Cresceu numa aldeia chamada Anatote, que ficava a poucos quilômetros da cidade de Jerusalém. Quando ele tinha 20 anos, recebeu a chamada profética. O seu ministério começou durante o avivamento dos dias do rei Josias e demorou aproximadamente 40 anos. Jeremias viveu numa turbulência mundial. A Assíria estava em decadência, a Babilônia estava em evidência no cenário político e o Egito estava pronto para afirmar a sua autoridade. O problema é que o pequeno reino de Judá estava encurralado no meio dessas grandes potências, sempre estava sendo ameaçado. Mas outra ameaça também era a crença do próprio povo em sua própria invencibilidade. Em consequência disso, o povo passou a ter uma crença de que a cidade de Jerusalém jamais cairia. Proibido de se casar. Percebemos o quão difícil deve ter sido para ele ser proibido de se casar e constituir uma família. Sendo sensível e com uma excepcional tendência a ser afetivo, ele recebeu a missão de arrancar e derrubar, destruir e arrasar entre o povo que ele mais amava. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Poucos homens chamados por Deus sofreram tanto como o profeta Jeremias. Sem dúvida, ele foi o profeta mais odiado de Judá e de menor sucesso, mas de menor sucesso de acordo com os padrões humanos. A rejeição e a perseguição constante que ele suportou levaram a ter às vezes crise de depressão. Em certa ocasião, chegou a pensar em abandonar completamente o seu ministério, porque a perseguição era intensa demais. Porém, descobriu que o fogo de dentro da sua alma era mais intenso e que, por isso, ele não poderia reter a mensagem de Deus no coração, mas sim anunciar. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. O nome do profeta Jeremias. Existem dois prováveis significados para seu nome. O Senhor edifica ou estabelece. Outra sugestão é que significa aquele que o Senhor arremessa ou lança. O nome do seu pai era Ilquias, nome hebraico comum que significava
o Senhor é minha porção. O nome de Jeremias e também de Ilquias sugerem que a família era fiel ao Deus de Israel durante o reinado do rei pagão Manassés. A chamada do profeta Jeremias. O rei Manassés morreu quando Jeremias tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, filho de Manassés, governou por 2 anos. Então, o jovem rei Josias assumiu o trono de Judá com apenas 8 anos de idade. 13 anos depois, aproximadamente no ano de 627 a.C., durante o reinado de Josias, Jeremias foi chamado pelo Senhor para ser o seu profeta para as nações da época. Em 622 ou 621 a.C., ocorreu uma reforma religiosa. Josias havia decidido restaurar a fé no Deus de Israel. No 18º ano do seu reinado, ele emitiu um decreto para que o templo fosse reparado. No processo de limpeza do entulho do templo, o livro da lei foi encontrado pelo sacerdote Ilquias. Ele imediatamente o enviou ao rei Josias, que o leu e rasgou as suas vestes. É importante saber que os primeiros escritos de Jeremias refletem um completo conhecimento e compreensão das profecias de Amós, profecias de Oséias e também do profeta Isaías. Profetas contemporâneos de Jeremias. Ezequiel, também sacerdote, só que ele era um pouco mais jovem do que o profeta Jeremias. Ezequiel pregava a mesma mensagem de Jeremias lá na Babilônia, no meio dos cativos, enquanto que Jeremias pregava em Jerusalém. Daniel, de linha real, e era muito influente na corte de Nabucodonosor. Os profetas Abacuque e Sofonias. Eles ajudaram também Jeremias em Jerusalém. Naum. Naum predizia a queda de Nínive, a capital da Assíria. Obadias também, que simultaneamente predizia a ruína de Edom. O fundo histórico. Jeremias atuou durante o reinado de 5 reis. Rei Josias, Jeoacás, Jeoaquim ou então Eliaquim, rei Joaquim, Zedequias. Os anos finais do profeta Jeremias. Estando Jeremias na prisão, ele foi liberto por Nabucodonosor e deixado em Jerusalém para ficar com o povo da terra. O seu amigo Gedalias foi designado como governador da província da Judéia. Jeremias influenciou o governador e este começou a reedificar e replantar a nação. Em 581 a.C., Gedalias foi assassinado por um fanático judeu chamado Ismael, que também massacrou os partidários de Gedalias. Isso trouxe o exército babilônico de volta para a Palestina. No decorrer desse retorno, o povo ficou todo em pânico, temendo a represália da Babilônia, e fugiram para o Egito. Então, os babilônios sequestraram Jeremias e o levaram consigo. Nas margens do rio Nilo, ele pregou contra a adoração fanática praticada pelas mulheres judias à Rainha dos Céus. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus. É provável que o profeta Jeremias tenha perdido a vida apedrejado pelos maridos destas mulheres idólatras. Pelo fato de Jeremias ter amado tanto a cidade de Jerusalém e se aliado ao propósito de Deus, surgiu a tradição de que Jeremias ressuscitaria dos mortos. Os pais da igreja fazem referência da crença de que Jeremias foi apedrejado pelos judeus até a morte em Táfnis.
Alguns esperavam que ele aparecesse e restaurasse o tabernáculo, a arca e o altar de incenso, que ele supostamente teria escondido em uma caverna, conforme escrito no livro apócrifo de 2 Macabeus. Então, é por isso que quando o Senhor Jesus pediu que seus discípulos lhe respondessem a pergunta: "Que dizem os homens ser o Filho do Homem?", eles responderam: "Uns dizem Jeremias". Por hoje é só. Até mais!